pessoal está colocando a bandeira do Brasil aqui, já tem tantas manifestações aí, né? Não as absurdas, né? As loucuras, mas as manifestações pacíficas, né? E eu creio que nosso país realmente está atravessando um momento de transição e é hora da gente orar muito pelo país. Talvez nunca se viu nada igual ao que está acontecendo aqui. E o mais interessante é que no dia 5 agora de junho, teve lá em Brasília, antes todas essas manifestações, teve em Brasília em torno de 70 mil pessoas, onde juntou lá um grande número de pastores e cantores evangélicos, e onde, principalmente o Silas Malafaia, levantou a bandeira contra o aborto, contra a prática do homossexualismo, né? Contra o cerceamento de pensamento, de voz, de opinião, né? Então nós temos que nos unir nisso mesmo, em oração, e dizer que o nosso país cresceu, né? Não é mais um país subserviente, um país que não tem expressão de pensamento, mas uma nação que tem muito para fazer no mundo, né? E realmente quem está aí só para engordar os seus bolsos ou qualquer outra coisa parecida, que tem que ser tirado fora mesmo, né? E trazer realmente um povo que ama a nação e que ama o povo e que quer o melhor para esse povo, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que no mundo não existe uma nação como o Brasil, né? Território, eu sou agrônomo, eu sei que pouquíssimos lugares no Brasil, mesmo onde a gente tem igreja lá na Bahia, dá para se plantar coisas lá, né? Só querer, né? Lugar seco, sem chuva, mas você planta coisa, tem terra, tem água e tem tantas outras coisas, né? Então, possamos estar orando como homens. A Bíblia diz que quando os homens levantam mãos santas, sem ira e sem animosidade, percebe o que a Bíblia está dizendo? Já há 2000 anos atrás, os homens se levantando em oração sem ira e sem animosidade, Deus muda a terra, Deus muda o povo, Deus muda, sara a terra. Amém? Por isso nós estamos aqui, né? Para sermos abençoadores das nossas esposas, nossos filhos, assumirmos o nosso lugar como homem, né? Que somos chamados como sacerdotes e assim por diante. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quero orar aqui pela vida do Zezinho. Obrigado, Pai, pela vida do teu filho, com muita disposição, alegria, aceitou o convite de última hora para estar aqui. Senhor, eu quero dizer que ele não está aqui tapando buracos, não, Senhor, ele está aqui dentro da tua vontade. O Senhor o trouxe aqui para que nós possamos ouvir do Senhor através dele, e sabemos que o Senhor tem colocado no coração dele uma palavra para nós. Fala ao nosso coração, nós abrimos o coração para ouvir em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Graças e paz. Amém. Paz do Senhor. Ok. O pessoal da TV está aqui. Um abraço, pessoal da Record. Queridos, confesso que Deus tem os seus planos, amém? Não estava nosso plano, eu vou estar quase a semana inteira fora de São Paulo, na semana que vem. 5 dias vou estar em 4 cidades, 5 dias. Mas quando o Kelso falou, eu me lembrei de um fato que aconteceu na Inglaterra. Um grande evangelista ia pregar numa grande conferência lá, de homens muito importantes, e aconteceu um fato, e esse evangelista não pôde ir. 5 meses de preparação para essa campanha e não pôde ir. E aí pegaram alguém de última hora lá, pegaram alguém de última hora e falaram: olha, não deu, e você tem um ministério evangelista, você vai ter que ministrar nesse evento. E aí o homem, corajoso, mas temeroso, aceitou o convite. E aí aconteceu a conferência, que foi algo tão tremendo. Um dia eu estou lendo um livro que me chamou a atenção, O Dom Supremo. Embaixo, quem escreveu o livro? Paulo Coelho. Aí eu fui ver, o que será que tem aqui, né?
E não é que foi a mensagem desse evangelista, Paulo Coelho, visitando a Inglaterra, viu essa mensagem desse evangelista que foi tampar um buraco, ficou tão impressionado que pediu autorização para publicar em língua portuguesa o livro Dom Supremo, que não é do Paulo Coelho, é de um evangelista. Ele ficou tão impressionado porque esse evangelista pregou naquela conferência sobre o Dom Supremo, o Dom do Amor. E foi algo tão tremendo, né? E aí eu falei, eu estou me sentindo como esse evangelista que foi convidado, mas quando Deus falou, eu entendi que Deus tinha um plano para nós estarmos juntos aqui nessa tarde. Ele começou a queimar algo no meu coração e durante a semana aquilo foi criando profundidade. Sabe que a nossa agenda não é a agenda de Deus muitas vezes, né, gente? A gente tem que ter uma agenda normal, programar, mas estar aberto para o que Deus quer fazer. Amém? Amém? Então abre comigo no Salmos capítulo 1. João, está aí a projeção, deu certo? Salmos capítulo 1. Só queria, alguém pudesse me trazer esse púlpitozinho aqui, que eu quero também ler nessa versão. Marcos, você conhece essa versão? Alguém conhece essa Bíblia, gente? James, eu ouvi falando. Quem já comprou ela já em língua portuguesa? Linda, né, Rodrigo? Muito boa tradução. Eu vou usar algumas coisas. Obrigado, Eugênio. Eugênio é o patriarca. Um dia eu estava lá em Porto Alegre, e o Eugênio já era daquela turma do WhatsApp, né? Que eu conheci o Eugênio já faz anos. Já ouvi falar, faz quase meio século. O nosso patriarca. Lembra quando eles cantaram o hino depois da ceia? Temos uma coisa em comum, eu já muitas coisas, mas uma das coisas nós somos um pouquinho doce. Mas a diabetes está vencida, amém, Júlio? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Enquanto eu meditava, eu queria ministrar, eu fiquei rindo sozinho, porque Hollywood está tentando resgatar a hombridade, né? Você percebe que nos últimos anos, de 1940 para cá, Superman, o Hulk, Homem de Aço, Homem-Aranha, daí por diante, que a coisa na América está pegando muito, então tem que tentar resgatar, e você sabe o que está acontecendo aí a nível de mundo, na questão dos ataques sobre a hombridade, né? E nós vamos compartilhar um pouquinho hoje à tarde sobre isso. Nós, como servos de Deus, como profissionais, e o que Deus tem para nós, né? Mas só falar um pouquinho, bem rapidinho, como foi que eu cheguei até aqui. Em 53 anos de idade e 30 anos de ministério, né? Só eu quis falar isso com vocês. Minha família, eu vim de uma família muitíssimo carente, muito pobre. Meu pai falece quando eu tenho 4 anos de idade, deixando 2 irmãs pequenas. Nós éramos tão pobres que eu me lembro de uma cena. Minha mãe varrendo a cozinha, a sala, o quarto, sei lá, e jogando água, porque tinha muito pó. Quando ela varria, tinha muito pó, ela tinha que jogar água para que não ficasse aquele pó dentro de casa. Com 4 anos, meu pai falece, e eu, de fato, não sei o que é ter um pai, em todos os sentidos. Nunca. Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos, vão conhecer daqui a pouquinho, os meus filhos e agregados. Mas eu nunca me lembro de ter uma conversa com o pai, mas eu me lembro do dia que meu pai faleceu. Era numa fazenda e eu estava brincando no quintal, 4 anos de idade, e correndo, sabe o que estava acontecendo. Minha mãe me dá um beliscão, daqueles bem gostosos, aperta assim, e eu comecei a chorar. Para de brincar, que o teu pai morreu. E eu me lembro desse beliscão, ficou traumatizado na minha alma, né? Então a morte do meu pai está relacionada ao beliscão que ela me deu. E aí ela sozinha, com 3
filhos pequenos, eu mais velho. Nós saímos do Paraná, meu pai está enterrado no Paraná, e nos mudamos para Ribeirão Preto, mas eu nasci em Ribeirão Preto. Eles casaram aqui pertinho e foram para Paraná. E nós voltamos, eu, minha mãe e meus 2 irmãos, né? Vim para Ribeirão Preto, e aí eu fiquei uma infância com muita dificuldade. Me lembro que, com clareza, essa semana, derramava até algumas lágrimas, ou querendo chorar. Me lembro que eu buscava esterco no pasto para vender o cocô de vaca, para ajudar no orçamento de casa. Me lembro que eu vendia limão e chuchu, e aos 12 anos comecei a trabalhar de padeiro. Não sei se alguém aqui pegou aquela idade de receber o pão e o leite em casa. Alguém pegou? Alguém quer se denunciar aqui? Só eu e ele ali. De entregar o pão e o leite em casa. E eu, dos 12 anos até os 16, que eu trabalhei de padeiro. Me lembro que entrava em algumas casas, tinha cachorro, saía correndo e tal. Depois, minha mãe em casa novamente, eu tenho de mais ou menos 15 anos, 12 anos, de 12 para 14 anos, me lembro certo, ela se casou novamente, e aos 18 anos meu padrasto morre. E eu tenho que ficar cuidando, juntamente com a minha mãe, agora de 3 irmãos. Né? E com 18 anos eu estava sonhando em ir para a aeronáutica, eu estava me preparando com todos os estudos, né? E aí ela falou assim: você não pode ir, porque eu vim aqui para Pirassununga, você não pode ir, porque como a tua mãe vai cuidar de todas as crianças sozinhas, e eu então fico em casa para cuidar dela. E aos 20 anos, meu padrasto falece, quando eu tenho 22 anos, mais ou menos, ele falece, e eu me caso com a jovem Morgana. Alguém conhece a Morgana aqui? Uma menina linda, né? Por sinal, ela é mais linda que a irmã dela, que foi Miss São Paulo e foi Miss Itaú. E eu me caso com ela aos 23 anos, eu sou ordenado ao ministério, vou para Franca, e ali em Franca nós temos os nossos 3 filhos, e aos 23 anos sou ordenado pastor, então faz mais ou menos quase 30 anos que eu sou pastor, né? E hoje, quem nós somos hoje? Servos pela graça de Deus, amém, gente? Né? Amém. Eu sou pastor da igreja de São Paulo, comunidade cristã lá de São Paulo, sou membro da MG, lideramos, servimos, né, a liderança da MG juntamente com o nosso querido Kelso. E esse ano fui convidado para ser vice-presidente da CAFEB, que é uma entidade que nos Estados Unidos tem já uns 25 anos, tem 25 mil associados, 25 mil capelães nos Estados Unidos, e no Brasil tem 4.800. Esse ano nós assumimos a vice-presidência para ajudar a treinar pessoas e fazer projetos nessa área de capelania, né? E estamos felizes por chegarmos até aqui, amém, gente? Né? Tenho ministrado em alguns lugares o Evangelho de Jesus, e tem essa família aí. Dá para mostrar minha família? Deixa eu bem rapidinho. Tem essa família linda aí, que bonitinho, né? Nós estamos aqui numa festa country lá em Barretos. Eu domei os principais touros aqui, ganhei um prêmio violento. Estou brincando, né? Então, está aqui a minha família, né? Esse aqui meu filho é um casado, com a Franciele, minha esposa, a Thaline, casado também, e a Priscilinha. Essa é a família que Deus tem nos dado. Amém, gente? Amém? Então, abre comigo Salmos, capítulo 1, e eu queria compartilhar com você. Tem uma literatura ali atrás, depois você pode adquirir, tá? Um manual de instruções de Deus para o homem, relacionamentos pessoais, inteligência emocional, princípio de sucesso, homens segundo o coração de Deus e homens fortes em tempos difíceis. Você pode depois adquirir esse material se você quiser. Então abre comigo Salmos capítulo 1. Nós vamos trabalhar esse salmo, porque tem muito a ver com esse encontro, tem muito a ver com o que você vai viver o resto desse ano, tem a ver com o seu ministério, com o seu presente, com o seu futuro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga comigo, esse sou eu. Mais forte, esse sou eu. Irmãos queridos, prestem muita atenção. Nós estamos vivendo um momento de um ataque, eu diria assim, um ataque mundial contra a hombridade. Um ataque mundial. Me assustei nesses dias atrás quando Obama falou assim: eu não vou descansar enquanto os meus irmãos homossexuais não tiverem os mesmos direitos de todo cidadão americano. Não vou descansar. Poderia ser qualquer nação do mundo, mas estamos falando de uma nação cujos homens ainda são referenciais de caráter, de integridade. Uma nação que nasceu nos valores cristãos, cuja Bíblia era a Constituição primaz dos Estados Unidos da América, e agora você vê um presidente dizendo: eu não vou descansar enquanto os meus irmãos homossexuais não tiverem o mesmo nível de valor de qualquer cidadão americano. Eu li a entrevista dele. Não preciso comentar livro de Brasil. Não preciso comentar que a nossa Marta Suplicy está no Congresso. Eu li a lei, pessoalmente eu li, que é tirar o dia do pai e o dia da mãe aqui no Brasil, por causa das crianças cujos pais são homossexuais. A lei está aí para ser votada, mas não vai ser, amém, gente? Mas quer tirar o dia do pai e o dia da mãe. Nas escolas, a coordenadora de uma escola de São Paulo, Dona Mara, ela é lá da igreja, e ela falou para mim: bispo, o que eu faço? Duas professoras lá da minha escola, uma escola de nome em São Paulo, não vou mencionar o nome, mas vocês sabem, o nome da escola, uma das melhores. Bispo, o que eu faço? Estou com duas professoras lá, vivendo juntas na escola, e elas estão, a escola inteira vê um casal de mulheres, e os alunos querem saber o que é isso, porque é referencial para os alunos aquela situação. Um dia desses, sem querer, eu não gosto de assistir como chama aquele carequinha lá, os Flintstones, não, Simpson. Eu fiquei horrorizado com o ataque à hombridade, gente, fiquei horrorizado. Porque o velhão lá, como é que chama o velhão? Quem assiste todos os dias aqui, deixa eu ver. Como é que chama o paizão? O pai, esqueci o nome. O Homer falou assim, ele apostou com o filho dele quando se iria nu até o supermercado. E o menininho sai nu, correndo na rua até o supermercado. E aí os garotos estão vendo ele correndo nu para ganhar a aposta com o pai dele. E aí alguém está assistindo ele correndo nu, fala desse jeito: eu não quero casar com mulher quando eu crescer. Olha só. Eu falei: não acredito que eu estou ouvindo isso. Os menininhos que estão vendo ele correndo, apostando, com o pai dele, nu, fala desse jeito. O menininho fala: eu não quero casar com mulher quando eu crescer. Uma mensagem subliminar, mas que estava ali, latente, vai impregnar na cabeça das crianças que a questão da sexualidade é uma questão que vai se decidir, da masculinidade, da hombridade, que vai se decidir de acordo com o crescimento. Estamos sob ataque, mas vamos ficar firmes, aleluia. Diga, seu irmão, fica firme, irmão. Fica firme.
perguntei para minha irmã esses dias, como está aquele amigo nosso de infância? Ela falou, desmunhecou. Desmunhecou. Gente, eu fui na Itália, antes agora de ir para a Índia, passei na Itália, a situação está ficando pesada. Mas Deus levantou a igreja para ser um referencial. Diga amém comigo. Amém. A Bíblia fala, passa desapercebido o que nós homens íamos enfrentar nos últimos tempos. Abre comigo em 1 Timóteo, se você pode abrir aí em Timóteo, aliás, 2 Timóteo 3:1. Depois nós vamos ficar aí nos Salmos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas. Estamos vendo isso? Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. A irreverência toma conta. Desafeiçoados, mudaram a feição natural, faz lembrar Romanos, que é outro assunto. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando e predando o poder. Foge também desses. É um retrato do ataque que nós estamos sofrendo nesse tempo agora. Os homens serão aqui egoístas, o egoísmo toma conta, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores e sem domínio de si, e inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados. E no meio de tudo isso aqui estão os homens de Deus. Irmãos, tem algumas pessoas, algumas vivas e outras na história da humanidade, que deixaram alguns princípios. Pode mostrar aquele slide, por favor? Eu peguei isso recentemente para mostrar para vocês uma coisa que eu acho importante, porque às vezes o que os olhos não veem, o coração não sente. Quem conhece essa figura aqui? Levante sua mão. Eu vi hoje na internet, acho que 2 milhões de pessoas pedindo ele para ser o futuro presidente do Brasil. Hã? Não entendi. São Paulo já está ganhando na pesquisa. Em São Paulo já está ganhando na pesquisa. Na onde? 33%. Eu quero crer que esta não é uma voz política, gente. Porque, como Moody disse, um homem de Deus tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. O homem de Deus tem que ter a Bíblia na mão e o jornal na outra mão. Temos que saber em que contexto nós estamos inseridos na sociedade. Temos que saber. Não podemos ser alienados. Meus filhos saíram na passeada essa semana. O meu genro, meu filho, e o João também era João, saiu na passeada. Cadê o João? Aí também saiu. Tem que sair. Não para badernar, porque isso é cidadania. Você viu a resposta hoje na Folha de São Paulo da presidente? Lógico, no mínimo ela é esperta. Vou tomar atitudes em relação ao que está acontecendo, as reivindicações. Vou tomar atitudes. Lógico, a reeleição está aí. Mas esta é uma voz que não deveria ser uma voz única, uma ilha isolada, um referencial para que o Brasil veja que há homens honestos, que há políticos honestos. Essa é uma voz que tem que ser a minha e a sua voz. Porque a Bíblia diz, quando se fala de um homem de Deus, lá em 2 Coríntios, 2 Reis 4, vejo que esse que passa por nós é o santo homem de Deus. De alguma maneira, Eliseu, ao passar pelas ruas daquela cidade,
foi notado que ele era um homem de Deus. Agora, para mim, eu não sei a fé dele, não sei se alguém aqui sabe qual é a fé dele, eu não sei, mas alguém que sabe? A mãe dele parece que fez 50 anos de Assembleia de Deus. A mãe dele. A mãe dele. Ele eu não sei se ele é evangélico, mas a mãe dele é, pelo menos de berço do evangelho. Então, de onde será que vem essa expressão? Esse fruto está maduro, mas talvez não foi uma planta que foi alguma coisa que foi plantada lá nesses 50 anos de fé dessa mulher? Alguém aqui já ouviu falar de Thomas Lincoln? Que nasceu em 1778 e morreu em 1851. Quase ninguém ouviu falar desse homem. Alguém já ouviu falar de Herman? Quase ninguém ouviu falar desse homem. Mas Thomas Lincoln, ele se opunha à escravidão, ensinando seu filho que era o 10º filho, a valorizar a liberdade para todos e acima de tudo. Simplesmente Thomas Lincoln era o pai de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. E esse filho, Abraham Lincoln, disse o seguinte: eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor da sua pele, nem por uma outra coisa, mas pelo seu caráter. E ele viu isso acontecendo, mas Abraham Lincoln aprendeu isso do seu pai. Herman Einstein, pai de Albert Einstein, nasceu em 1847, faleceu em 1902, engenheiro elétrico, encorajou seu filho a explorar e a descobrir as coisas ainda não descobertas. Aos 5 anos, Albert Einstein ganhou uma bússola e ele começou a ficar impressionado por que ela sempre apontava para o norte. E o pai ensinou a ele o caminho da ciência e da matemática. Com certeza Albert Einstein foi o que foi pelo pai que teve. E será que esse homem não tem a ver com esses 50 anos que a sua mãe talvez lhe passou a tocha da fé? Nós, irmãos, devemos tremer nesse lado da hombridade, que é passar a tocha para os nossos filhos. Que bom, estou vendo o filho aqui, o Rodrigo. Tem mais alguns filhos aqui? Então, levanta a mão os filhos aqui, deixa eu ver os filhos. Oh, graças a Deus que estão aqui, os seus pais. Olha o que diz: o caráter de alguém, para mim, não está na cara, na altura, na cor da pele, na força ou na posição social. Esta rara qualidade só existe em homens justos, dignos, que honram suas raízes. Talvez ele tenha essas raízes, e acima de tudo tem seu valor. Nada nem ninguém pode comprar um homem íntegro e honesto. Mas tem uma história por detrás. Está claro, eu não sabia disso. 50 anos a mãe com fé. Veja bem, queridos, o caráter, eu não sei se foi Einstein também, que tem outro, eu estou me lembrando agora, acho que foi ele mesmo, Einstein, que falou isso. Deixa eu ver, eu não tenho certeza, mas parece que ele, não, isso aqui foi Charles Chaplin, foi que falou isso? Não, foi Einstein que disse: procura ser um homem de valor em vez de ser um homem de sucesso. Ele foi um homem de sucesso, mas olha os valores. Ser um homem de valor. Outro alguém também disse isso, em outras palavras: não se mede o valor de um homem pelas suas roupas, pelos seus bens que possui. O verdadeiro valor de um homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Diga amém comigo, gente. Amém. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A igreja, a palavra, ela veio para resgatar essas verdades. Nós temos hoje, na igreja de São Paulo, 3 ou 4, João, pessoas que foram resgatadas, tá?
homossexualidade, mais ou menos, por aí. Foram resgatados, são irmãos especiais nossos hoje, orando para um casamento. Um está começando a namorar, não, aqueles dois chegaram agora, já tem 2 namorandos que estão chegando agora, que estão lá com o Fábio. 4 ou 5, sendo que 3 ou 2 já estão namorando. Mas o resgate foi o Evangelho. O resgate foi o Evangelho. Então, o padrão de Deus para nós é o Evangelho. Vocês podem crer comigo em nome de Jesus, amados? Só que tem algumas coisas que nós devemos refletir. Abre comigo aí no Salmos capítulo 1. Tem algumas coisas que nós devemos refletir. Devemos refletir. Eu brinquei com um amigo esses dias, dizendo assim para ele: Jurandir, nós não somos um zoológico, mas seria bom que nós homens tivéssemos um coração de cordeiro, a coragem de um leão, a visão de uma águia, o couro de rinoceronte. Quem aqui aguenta muito no couro, não é? O couro de rinoceronte, a astúcia de uma serpente e a simplicidade de uma pomba. Seria bom que nós homens tivéssemos isso. Coração de cordeiro. Jesus tinha um coração de cordeiro. E se alguém que veio resgatar a hombridade, foi Jesus. Sim ou não, gente? Sim. Jesus Cristo, homem. Como homem, você sabe que ele foi um exemplo em tudo, além do nosso Supremo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Salvador, mas ele foi um exemplo em tudo. Um exemplo em tudo. E Jesus teve um coração de cordeiro. Ah, mas esse negócio de mansidão não é comigo, isso é homem. Nunca houve um homem com tanta humildade na face da terra como Jesus. E ele teve um coração de cordeiro. Coragem de leão, o leão da tribo de Judá. Visão de águia, couro de rinoceronte. Jesus aguentou do seu nascimento até a morte. Aguentou. Paulada, decepção. Couro de rinoceronte. Astutos como serpente. Foi ele que disse para nós: sejam astutos como serpente e simples como a pomba. Se eu creio que a Bíblia tem razão, e a Bíblia tem razão, amém, gente? Né? O conhecimento, quando eu tenho o conhecimento correto, eu tenho uma grande possibilidade de mudanças, de crescimento, de sucesso. Se eu tenho um crescimento, se eu tenho o conhecimento correto das coisas, eu tenho uma grande possibilidade. Se eu sou preparado para ser pai, para ser um político, para ser um profissional. Gente, o mundo sofre, desculpa a expressão, todas as desgraças da humanidade, desde a queda do homem até o final dessa era, foi porque homens despreparados ocuparam o lugar que não deveriam ocupar. Sim ou não, gente? Todo o sofrimento da humanidade é porque homens despreparados, casou despreparados, assumiu, por exemplo, o pastoreamento despreparado, assumiu uma política despreparada, assumiu alguma área de governança despreparado. O sofrimento da humanidade é porque homens despreparados ocuparam lugar que não deveriam ocupar. Sim ou não, gente? Às vezes você está atendendo pessoas casadas de 10, 15 anos, você começa a conversar com aquele casal, você fala: vocês tiveram até hoje, as finanças de vocês, cada um tem uma finança, vocês não tiveram nenhum estudo, nenhum conhecimento. Não, nós estamos assim já faz 10 anos. Ela tem as finanças dela, eu tenho as minhas finanças. Muitos, na educação dos filhos, nunca aprenderam nada sobre. Tem gente que nunca sequer participou de alguma coisa semelhante a essa aqui, mas há um governo no mundo inteiro
2003, em Washington, tinha 50 mil homens reunidos, dizendo: nós queremos voltar às raízes estabelecidas pela palavra. 50 mil homens reunidos em lugar. Quantos creem que nós queremos voltar às raízes, gente? Então, no nome de Jesus, nós precisamos crer que Deus tem na sua palavra o entendimento certo para sermos os homens certos, com os valores corretos, para fazermos diferença. Alguns homens fizeram diferença na história da igreja, na história da ciência, na história política. Joaquim Barbosa está fazendo diferença na história da política brasileira. E em nome de Jesus, eu e você vamos fazer diferença na nossa geração. Não porque somos alguma coisa, mas pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor, você vai ser conhecido. Sabe o que você quer ser quando crescer? Você vai ser conhecido como homem de Deus, que vai deixar um legado maravilhoso nessa geração, em nome de Jesus. O meu Tiago me falou que essa semana, agora, sexta-feira, eles vão entregar a 37ª edição do livro de oração. 350 mil cópias do livro de oração. 350 mil cópias do livro de oração. Mas eu me lembro como eu duvidei quando eu fui escrever aquilo. Mas que coisa estranha, um livro tal, para crente, que já sabe orar tal. Como que eu relutei com aquilo? Mas como estava no coração de Deus, Deus colocou aquelas impressões no meu espírito. Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida, irmão. E Ele vai jogar essas luzes diretivas dentro de você, em nome de Jesus. Quantos querem isso, amados, em nome do Senhor Jesus? Irmãos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Deixa eu só ler nessa versão para você. Bem-aventurados tem, no grego é makarios, que significa uma felicidade além das circunstâncias. Tem a ver com o profundo sentimento de paz e alegria, que todos nós fomos abençoados pela salvação em Cristo. No meio de aflições eu tenho paz. No meio de aflições eu tenho paz. Ou seja, bem-aventurado reflete uma felicidade que excede as circunstâncias. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele está falando: olha, eu sou feliz, porque eu tenho uma felicidade que excede as minhas circunstâncias. Aliás, foi ele que escreveu, sendo rico, sendo milionário, foi ele que escreveu: bem nenhum não possuo senão o Senhor. Porque o Senhor ocupava o centro da vida daquele homem. Foi Deus que disse em Atos, foi o Espírito Santo que fez, deixou registrado: achei Davi o homem segundo o que, gente? O meu coração. Então ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por quê? Entre linhas está dentro da palavra que a verdadeira medida de um homem é a sua fé. Os seus valores estão baseados na direção que Deus dá, até mesmo para os seus relacionamentos, para os seus amigos. Tem um livretinho lá atrás, depois, se você quiser adquirir, chama Relacionamentos Pessoais. Relacionamentos pessoais. O homem de Deus, até nos relacionamentos que ele tem no dia a dia, eu lido com muita gente, o Ricardo aqui me acompanha já há muito tempo, o João também, eu lido com muita gente fora da igreja em São Paulo. Lido com muita gente. No mês que vem eu estou aqui perto de Ribeirão Preto, batizando 47 irmãos nossos, 47 irmãos nossos que se converteram nos últimos meses dentro do presídio e agora vão ser batizados. E alguns me dizem dentro do presídio: pastor, eu quero resgatar, porque eu perdi minha esposa, fui mau exemplo dos meus filhos, eu quero resgatar isso. E eu falo: querido, pela graça de Deus você vai resgatar. E eu tive em Ribeirão Preto semana passada e eu vi alguns testemunhos maravilhosos, que alguns que nós batizamos, que se converteram, já estão trabalhando,
já estão assumindo as suas famílias, já pediram perdão dos seus filhos, dos crimes, dos roubos que fizeram. Só o Evangelho faz isso, gente. Mas por que essas pessoas se tornaram o que se tornaram? Pelo relacionamento com que eles têm. Quais são os valores lá fora? Tem um amigo que é dono de uma empresa de escapamento, e eu fui visitá-lo na oficina dele, e tinha uns posters bem grandes da Playboy lá, e aquelas mulheres lá e tal. Aí a hora que ele viu que eu entrei, né, sabe que eu sou pastor, e ele falou, ele estava cheio dos funcionários dele, ô Zezinho, olha aqui, ó, isso que é mulher, cara! E todo mundo riu, né, sabendo que eu sou, isso que é mulher! Todo mundo olhou para mim assim, olhou para ele e tal, o pessoal riu, sabiam que eu era pastor. Eu falei, Elson, essa mulher é bonita, eu falei para ele. Tal, zombando, mas eu tenho uma princesa na minha casa, eu falei para ele. Que eu não é desprezando, mas eu não vou olhar para isso, porque a minha esposa merece o meu respeito. E os funcionários ouviram isso. Você está achando? Aí o humor perdeu a graça. É que nem Jesus, em Jesus a morte morreu, né? O humor perdeu a graça. Você está achando que eu não respeito a minha mulher? Eu falei, desculpe, mas pelo que você está fazendo, você não respeita ela. Aí os funcionários foram abaixando, cada um foi no caminho para lá e tal. Irmãos, em nome de Jesus, está na hora de nós entendermos que os nossos relacionamentos, com quem nós relacionamos, ou eles nos moldam, ou nós vamos moldar eles. Encontrei um amigo viajando esses dias, 50 e poucos anos, e aí, quando eu saí de Ribeirão, há 13 anos atrás, estava lá, pai de família, normal e tal. Estou viajando esses dias no Cometa, e quem eu vejo? Tal pessoa, cabelinho estranho, brincão, né? Eu li assim, não é possível que seja essa pessoa, né? 50 e poucos anos, um brincão, estilão, tudo bem, cara, filho, tal, isso é uma coisa estranha. Como é que tá? Não, separei, cara, estou aí e tal, meu Deus do céu, o que é isso? 50 com crise de adolescência, espero que ninguém passe por isso aqui, né? Mas 50, queria ser um meninão de 18, 20 anos, mais ou menos. Crise, mas porque relacionamento, foi minha ovelha de Ribeirão Preto. Mas aí fora, os valores que estão permeando aí fora, não são os valores do reino. Por isso que a palavra é muito sábia, extremamente sábia. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quando fala conselho aqui, fala nos moldes, nos valores que eles estão vivendo no tempo presente. Quais são os valores? Gente, eu convivo um pouquinho com alguma camada da sociedade de São Paulo. É normal ter a esposa, normal. Tenho 2 ou 3 discípulos que trabalham numa área de direção do Itaú. São gerentes lá dentro. Bispo Zezinho, vou te falar uma coisa. O nível de prostituição que se tem ali dentro. Minha cunhada é gerente de banco há 30 anos. O nível de prostituição, as festinhas que saem depois, motéis, os valores. Alguns motéis já estão estrategicamente do lado das universidades. Quais são os valores aí fora? Gente, em nome de Jesus, com a esposa que você tem, você ficará até o final da sua vida, não por força, nem por religiosidade, mas por amor ao Senhor e por temor ao Senhor. Se vocês passarem alguns momentos difíceis no casamento, como eu já passei, você vai entender o que é a aliança. Dizendo, meu bem, nós estamos mal, precisamos de ajuda, mas a aliança que nós temos é mais importante do que o momento difícil que nós estamos vivendo. Nós não vamos abrir mão da nossa aliança. Quem quer isso em nome de Jesus? Porque aí fora, o conselho aí fora, o conselho eu não sinto mais, cara. Minha esposa não era mais aquela mulher sensual que ela era, e não sei o que lá, tal. Cara, deixa disso, mano, solta, vai embora, arruma outra,
ali só de fachada, mas vai, é o conselho hoje, daqueles que não têm a Deus. Sim ou não, gente? Mas escute-me, feliz o homem que não anda no conselho do sistema, dos valores desse mundo. Então, nós somos uma contracultura. Nós somos uma contracultura. Não por força, não por religiosidade, porque os valores eternos foram impregnados na nossa vida. Temos prazer de não nos dobrar diante dos Césares. Diga amém comigo, gente. Temos prazer. Temos prazer. Mas também vamos pagar um preço de não andar no conselho do sistema desse mundo. E não se detém na roda ou no caminho dos pecadores. O que eu vejo nisso aqui, gente, claramente é o seguinte: o caminho do viver uma vida fora do propósito é sofrimento. Quando ele fala na roda dos escarnecedores, que nós sabemos que o pecado não é só uma coisinha que faz mal para nós que somos homens cristãos. O pecado é um vírus que destrói famílias, destrói carreira, destrói corpo, destrói valores. Então, quando ele diz claramente que não se detém no caminho dos pecadores, nós estamos falando como um vírus que destruiu a sociedade, que destruiu os valores. Então, essa questão de pecado não é só para nós, estamos aqui dentro da igreja. O pecado afetou todo o ecossistema conhecido nessa terra. É que os políticos, é que a sociologia não dá o nome de pecado. Mas lá no fundo, o sofrimento das nações, o que é? Pecado. É governar, é fazer as coisas fora do propósito de Deus. Por que essas manifestações? Vamos dar um termo ético, odieno. Vamos pegar bem fundo na etimologia da palavra. Por que essas manifestações que estão mexendo com o Brasil e sendo notícia no mundo inteiro? Por causa do pecado, da corrupção. A Bíblia já ensina isso há séculos, que Deus criou o sistema de governança para homens justos. O que aconteceu quando José assumiu o governo do Egito, quando Moisés assumiu, quando Davi foi o maior político da história de Israel, quando esses homens assumiram a política? Sim, senhores, a política tal como nós conhecemos. José foi um político, não pregou. Davi foi um adorador, foi um mix, né, de dom de Deus. Moisés foi um político, e muitos outros, Josafá, Daniel, não eram homens que ficavam somente adorando, foram pessoas que ocuparam cargos sociais de político. Enquanto eles foram políticos, não houve corrupção, e a nação caminhou debaixo de uma bênção. Mas o que está acontecendo aqui nesses dias, se formos lá no fundo, é pecado, 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 pecado. De apacentar-se a si mesmo, de desejar um cargo político para o seu bem-estar, pecado. Estive no Maranhão um tempo atrás, vou voltar agora no segundo semestre, horrível. Família Sarney é dono de um estado inteiro, gente. O homem manda, faz o que quer no Congresso. Família é dona do estado inteiro, fez o que fez pela nação. Joaquim Barbosa falou essa semana uma coisa que impressionante. Ele falou assim: só no Brasil, aonde os caçados agora querem movimentar para tirar do poder quem caçou eles. Ele falou: só no Brasil, ele falou. Só no Brasil, ele falou. Então, o pecado, gente, não é uma palavrinha que só fica aqui dentro do nosso arraial, não. O pecado afeta tudo. Tudo. Esse ataque da humanidade a nível mundial, nessa questão do homossexualismo, entenda bem, o João está aqui, ele sabe disso. Eu não sou homofóbico, eu sento com os homossexuais, eu tomo café, eu converso, porque por detrás, independente do comportamento sexual, por detrás de um ser humano,
tem a imagem e semelhança de Deus ainda que caída, sim ou não, gente? Devemos amar e ter relacionamento com as pessoas. Só o fato de ser um ser humano já é digno do nosso respeito. Não aceitamos seus valores, mas é um ser humano, é digno do meu respeito. Pronto. Mas essa onda mundial é um ataque terrível para destruir a hombridade. A geração feminista, e nós temos que estar muito de olho nisso. Tem portais sendo abertos perto aqui da nossa igreja. Semana retrasada, Daniela Merkel e a sua esposa ali, né, na frente de mais de 300 mil pessoas, se atacam. Milhares de pessoas vendo aquilo, sorrindo. Irmãos, estamos sob ataque. Mas que bom, o Senhor está conosco nessa batalha, e vamos fazer diferença para a glória e louvor do Senhor Jesus. Vamos fazer diferença. Glória a Deus. Mas ouça-me, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nos valores que são moldados por Hollywood. Ninguém aqui percebe? Estão colocando umas utopias para nós imitarmos. Alguém aqui dá para ter uma noção como é que é o Homem-Aranha? Pular de um lugar para o outro? Você tenta fazer isso, mas é o Homem-Aranha, o Superman. Agora já teve o Superman 1, o Superman 2, agora tem o 3, né? Acho que vai ter o 4 agora. O Homem de Ferro, Hulk, o Homem de Pedra. Não, gente, nada disso. Homens que não andam no conselho dos ímpios e que temem ao Senhor, cujo Deus é o Senhor da sua vida e que o Senhor dirige os seus passos. Diga amém comigo. Nada desses modelos que não servem para nós. E aí no versículo 2, olha comigo aí, por favor. Versículo 2. Antes, esse homem, o seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, só uma coisinha. Quando eu vejo esse texto, nós precisamos entender o efeito da espiritualidade no sexo masculino. As mulheres, não é um assunto aqui hoje à tarde. Brincadeirinha, diz que Deus criou o homem primeiro para a mulher não dar palpite. Diz que Deus criou o homem primeiro, senão ela falou, não senhor, faz isso, faz aquilo outro, não, assim não tá bom. Então Deus os criou primeiro, amém gente? Não é uma posição de orgulho, não, mas Deus quis assim. Quem está feliz, né? Por você não ficar menstruado, aí por diante, né? Quem está feliz por você não ter TPM, levanta a sua mão. Daí por diante, eu não vou nem entrar na lista. Não vou nem entrar na lista, não vou. Mas diz que Deus criou, né, o homem primeiro, porque senão fosse a mulher que ela ia dar de opinião. Se ela não faz isso, faz aquilo. Deus é sábio, aleluia, né? Brincadeirinha, gente. Presta atenção. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha, se um homem descobrisse a alegria que é ter as coisas de Deus como coisas mais importantes na sua vida, a sociedade ia ver o homem cristão de uma maneira diferente. Porque quando se fala que o seu prazer está na lei do Senhor, está falando o seguinte: Deus, o homem em si, independente se ele é cristão ou não, Deus deu ao ser humano um potencial maravilhoso. Sim ou não, gente? Deus deu ao ser humano um potencial maravilhoso. Olha aí um exemplo, Joaquim Barbosa e outras pessoas na história da humanidade, homens que fizeram diferença, e muitos deles não são cristãos. Não são cristãos, mas foram grande bênção para a humanidade. Mas agora, veja bem, o potencial do homem que Deus já deu, o DNA da excelência, da coragem, da ousadia, aquilo que Deus já deu. Só que o pecado fez com que o potencial do homem fosse castrado, que o potencial do homem fosse amarrado pelo pecado.
Eu nunca imaginava na vida que eu seria pastor. Nunca imaginava na vida que eu teria uma família maravilhosa, que eu teria uma comunidade maravilhosa, ovelhas maravilhosas. Nunca imaginava que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje para servir o meu país, servir a minha igreja, servir a MG, servir os meus irmãos. Nunca imaginava isso. Alguém que vem de um berço tão sofrido, de uma opressão, de uma ignorância, sem pai, sem mãe, sem condições de estudar, de repente encontra Deus. E aí, meu irmão, você tem uma grande chance de ser uma pessoa de sucesso, vitoriosa, uma pessoa que vai deixar uma marca maravilhosa, porque se o teu prazer é o Senhor, se o teu prazer é o Senhor, Deus vai levantar o potencial que Ele tem te dado em nome de Jesus. Não somente de filho de Deus, mas de servo. Duas perguntas, Moacir, Deus vai nos perguntar lá no reino dos céus. Duas perguntas. Primeiro, filho, você me conhece? Entrou pelo caminho, a verdade e a vida? Sim, Senhor. Então entra. Pronto. Essa é a primeira pergunta. Ao chegar nos portais eternos, haverá essa pergunta: você conheceu o Salvador, o Senhor? Sim, Senhor. Entrou pelo caminho, a verdade e a vida? Sim, Senhor. Tornou-se Deus Espírito Santo? Sim, Senhor. Andou na minha presença? Sim, Senhor. Então, pela graça, entra. E aí vamos estar lá. Diga amém comigo. Mas a segunda pergunta, gente, pode ter certeza, está nas entrelinhas do Gênesis até o Apocalipse. Ele vai perguntar: Moacir, Kelso, prefeito, nunca mais esqueci. Deus vai perguntar: Marcos, Elton, Ricardo, Paulo, João, vai perguntar: você cumpriu a missão de vida que eu tinha para você? Cumpriu o propósito que eu tinha para você? Irmãos queridos, o quanto mais rápido nos preocuparmos e buscarmos isso, melhor. Porque eu só sou o que sou pela graça de Deus que me alcançou, mas eu fui despertado. Então, Senhor, já que sou teu filho pela graça, qual é o meu propósito no corpo? Qual é a minha função para servir os meus irmãos? Qual é o meu chamado? Quem quer descobrir a sua missão nessa terra? Levante a sua mão em nome de Jesus. Aquele que descobre a sua missão de vida, ele vai superar os obstáculos com mais facilidade do que os que não têm uma missão. Uma pessoa que tem uma função no corpo de Cristo, aqui dentro da igreja, é uma pessoa que não vai se ceder ao pecado com muita facilidade lá fora, porque no mínimo a sua consciência, quando ele perde aquela consciência da santidade, ele vai ter uma outra opção: você não pode fazer isso, você é meu servo, eu tenho te colocado na frente para você servir o meu povo, que mau testemunho você está dando. Então, quem tem uma função no corpo, tem quase que um temor duplo de Deus. Irmãos, então a missão que Deus tem para nós é algo tão importante. É um prazer servir ao Senhor. É um prazer ser homem de Deus. Quem quer ter prazer nas coisas de Deus em nome do Senhor Jesus? Ele diz uma coisa muito clara em toda a Bíblia: Abraão só foi o que foi, Davi só foi o que foi, José só foi o que foi, Paulo só foi o que foi, porque descobriram o prazer de andar com Deus, descobriram o prazer de servir ao Senhor. Se Paulo só tivesse se convertido, ficasse como membro da igreja de Jerusalém, se José ficasse somente como um dos filhos do patriarca, não teriam feito a diferença que fez na história de Israel. Irmão, em nome de Jesus, Deus tem um lindo ministério. Aprofunde no ministério que Deus tem para você, mas eu tenho certeza absoluta: o teu prazer tem que ser conhecer e servir ao Senhor. Quem entende o que eu estou falando, gente? Eu e a minha casa, o que ele falou? Não é só conhecemos, serviremos ao Senhor. Diga ao seu irmão: você é chamado para servir, irmão. Quando buscamos a Deus,
O nosso potencial é liberado como homens. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Diga amém comigo, gente. Isso aqui não significa que o homem de Deus, ele vai andar o dia inteiro com a Bíblia. Não, não significa. Mas significa que os valores do Deus eterno são os seus valores. Diga amém comigo, gente. E que esses valores, eles saem dessas letras e se tornam vidas dentro de você. Diga amém comigo, gente. Quando diz o seu prazer, significa uma vida diária. Gente, quando um homem tem uma vida diária com Deus, com certeza o seu dia vai ser diferente. O seu dia vai ser diferente. Há uma luta muito grande, comprovadamente, que 80% dos filhos de Deus não pegam a palavra dos homens, não pegam a palavra para meditar diariamente. E às vezes nós pastores pegamos quando vamos pregar. Não. Quer ter dias maravilhosos? Pega esta palavra. Pega essa palavra. Medita nessa palavra. Porque tem revelações diárias para você nesta palavra. Eu estava falando com os meninos no carro. Veio um renomado palestrante dar uma palestra aqui na Fiesp. Custou acho que 8, não sei quantos mil reais, 10 mil reais o seminário dele. E foi uma coisa fantástica, lotado o auditório lá. Quando ele terminou a palestra, ele falou assim: senhoras, senhores, se eu falasse para vocês que toda essa palestra veio da Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, ninguém de vocês pagaria o que foi pago por esse seminário. Mas eu quero dizer a vocês, toda a minha inspiração para essa palestra, o cara é um top de palestra nos Estados Unidos. Toda a minha inspiração veio do livro de Provérbios. São a sabedoria milenar que eu aplico no mundo dos negócios e no mundo da consultoria que eu dou. A Bíblia. Feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer ser bem sucedido, irmão? Esse aqui é o manual do sucesso. Diga amém comigo, gente. Esse manual te coloca no foco. Tem tantas ideias, que não são apenas ideias espirituais, mas são ideias de como funciona a política, como funciona a educação, como funciona o empresário, como funciona a família, como funciona o companheiro, nesse livro, que é tremendo, depende da ótica que você vê. Por exemplo, Jacó tornou-se um homem rico porque ele era servo de Deus. Não foi que todo servo tem que ser rico, mas Jacó estava cansado de trabalhar para o seu sogro e não ganhar nada. Ele falou: o sogro, fala o seguinte, olha, toda ovelha que nascer salpicada é minha. Aí Labão pegou, separou aquelas que não iam de maneira alguma gerar, segundo aquela espécie salpicadas. Jacó vai lá na beira do riacho, pega como se fosse uma árvore como essa, fez então umas marcas no pé de álamo, é isso? Álamo, né? Fez umas marcas assim, bem salpicadas, bem com xadrez ali, e as ovelhas iam lá no riacho, e ali elas procriavam, tinham relação sexual, a ovelha com o ovelho, né? O ovelho com a ovelha, olhando para as partes salpicadas. Não deu outra, nascia a ovelha daquele jeito, e o homem tornou-se rico. Quem deu essa criatividade para Jacó? O homem que medita ao Senhor, Deus joga durante o período de oração dele, porque quando ele fala, quem medita na palavra será bem sucedido. Fala comigo em Josué, rapidinho, um texto bem semelhante a esse. Quem medita na palavra será bem sucedido, porque aqui Deus fala a respeito de todas as áreas da sua vida, e não somente da sua vida espiritual. Josué 1, versículo 7. Então somente ser forte
é muito corajoso. Sabia que há uma força que só vem da presença de Deus? Diga amém comigo, gente. Tem hora, olha, nós não somos de ferro. Tem hora que nós estamos super abatidos, nós estamos sem força para levantar, mas você tem uma fonte de força. Diga amém comigo, gente. Olha, não, por isso que é importante que o homem de Deus tenha alguém que caminhar junto, tenha um discipulador, um companheiro de oração, um mentor, porque tem hora que você precisa de Deus, mas de alguém que esteja te fortalecendo nos momentos. Todos os homens da Bíblia de sucesso, e muitos que eu conheço hoje, foram homens que tiveram por detrás de si mentores, tiveram gente que os amava, que queria o melhor deles, que pagavam um preço de oração, que estavam ali presente nos momentos. E Josué foi o que foi, porque ele teve alguém do seu lado, fortalecendo as suas áreas fracas. Foi o que foi. Um general de guerra, um capitão de guerra, um homem que foi um referencial, porque esse homem aprendeu que a força dele vinha do Senhor e não do seu exército. O que é aprender? Que tua força vem do Senhor em nome de Jesus, né? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Quem quer ser um marido, um pai, um empresário, um pastor bem-sucedido, levanta a sua mão em nome de Jesus. Então, querido, medita nessa palavra. Fala: Deus, fala comigo, dá-me revelação. O Marcos testemunhou para nós lá em São Paulo, né? Graças a Deus, temos um testemunho maravilhoso, né? Dentro da modalidade dele, foi o melhor cientista do estado de São Paulo, foi o melhor do Brasil, né? Passou a glória para a glória de Jesus. Amém, Marcos? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Marcos, gente. Homem de Deus, mas olha o que ele testemunhou para nós lá em São Paulo, que muitas das inspirações dele vêm na hora que ele está aqui na igreja, na adoração. Deus dá, não é, Marcos? Deus dá as formas, descodifica os negócios, traz na mente dele as coisas na hora da adoração, porque é verdade. Nós temos que entender que esse livro não é um livro antiquado, apenas para pegar e ter algum conhecimento espiritual. Não, tem a ver com todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Então, o homem que medita nessa palavra de dia e de noite, com certeza ele vai ser um homem bem sucedido. Amém, gente? Volta lá em Salmos, estou terminando. Aí ele diz: ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aí ele fala o seguinte: é como árvore plantada junto à corrente das águas. Todo homem aqui é como árvore. Deixa eu provar isso para você. Todo homem é como árvore. Você tem raízes. Você tem raiz. O que Joaquim Barbosa falou, talvez raiz da sua mãe de 50 anos, passando valores éticos para ele, raízes. Mas talvez muitos de nós aqui não teve pais. Felizes são os meus 3 filhos, pela graça de Jesus, que tiveram um pai presente, ajudando em todos os momentos. Feliz, como ele chama? Feliz é o Mateus, que tem um pai cristão, referencial. Felizes são os filhos aqui, nós que somos cristãos, pela graça de Deus. Porque quantos pais chega em casa bêbado, espancando a esposa, está aí por diante. Eu não sei, não posso precisar de vocês, mas quantos pais aqui, quantos filhos aqui não tiveram pais presentes, que nunca chegou, filho, eu te amo. Não tiveram pais que pediram perdão. Quantas vezes eu cheguei para o meu filho e pedi perdão: filho, perdoa o pai, eu errei com você nisso, abraçando, chorando. Mas eu não tive um pai assim.
Talvez você não teve um pai, mas isso te determina o que você é hoje. Porque as raízes, olha, o homem que teve o Senhor é como uma árvore. Uma árvore tem raízes. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu não sei quais são os meios que Deus vai usar. Sei que Deus pode usar um profissional, pode usar um coach. Nós temos 2 coaches aqui, de uma empresa maravilhosa aqui, lá em São Paulo. Deus pode usar um mentor, pode usar, não sei como, mas um psicólogo, pode usar um pastor, não sei como, ou Deus sozinho com você, mas Deus quer curar as suas raízes. Porque às vezes nós produzimos frutos de umas raízes tão ruins que nós tivemos. Tão ruins. Não canso de dar esse testemunho. Tentei falar com ele essa semana passada, não consegui. Um rapaz que entra na igreja e um diácono, que hoje é pastor nos Estados Unidos, falou assim: Bispo Zezinho, você pode conversar com o rapaz? Ele quer conversar com o senhor um pouquinho. Eu falei: já, só um pouquinho, deixa eu só terminar de arrumar as coisas aqui. Nós íamos fazer uma festa no final de ano, e aí que eu terminei, eu fui lá conversar com esse rapaz. Aí quando eu fui conversar com ele, Deus falou comigo: filho, não fale nada, apenas dê um abraço nesse rapaz. Deu um abraço nesse meu filho. Tá bom, fui lá, como você chama? Alex. Alex, posso dar um abraço antes de mais nada? Deu um abraço nele, esse cara despencou a chorar. Era um culto de Natal, tinha muita gente na igreja, e ele não parava de chorar, ele ficou aquela situação difícil ali, eu tentando acalmar ele e tal. Aí eu vi o porquê do choro. Ele falou assim: pastor, desde quando eu me sinto por gente, ele falou, desde criança, nunca, nem pai, nem irmão, nunca ninguém me deu um abraço nessa vida. O senhor não sabe quem sou eu, ele falou. Eu sou um presidiário, saí do induto de Natal. Ele falou: tentei roubar um carro hoje à tarde, antes de vir aqui para a igreja, mas nunca ninguém me deu um abraço. Eu falei: Alex, calma, fica aí, tranquilo e tal, né? Orei com ele, ele estava participando ali na igreja. Eu falei: doutora Francisca, uma advogada, eu falei: dá uma olhada na situação do Alex, vamos ajudar esse menino, porque ele está vindo aqui na igreja, não tem aonde ficar aqui em São Paulo, mas está vindo na igreja, vamos ajudar ele. E ela começou a ajudar, limpou o nome dele, ele ficou firme na igreja, arrumou um lugar para ficar. Passou-se uns 8 meses, 10 meses mais ou menos, lá vem a Francisca, ela é pernambucana: Bispo Zezinho, posso falar com o senhor? Eu falei: pode. Tem um assunto muito sério. Eu falei: não, Francisca, eu estou gostando do Alex. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu falei: Jesus, eu fui amarrar minha mula, tem misericórdia, né? Eu estou gostando do Alex, pastor, nós queremos namorar. Eu falei: meu Deus, uma advogada bem sucedida, nem como liga mais conosco, está lá na Zona Norte, lá no final de São Paulo. Meu Deus, vamos orar, vamos orar e tal, né? E ela já me conhece bastante. Você está desconfiado, não, mas vamos orar. E orou 3 ou 4 meses, vou resumir. Fiz o casamento dos dois. Esse menino estudou, ele é sócio dela hoje, tem 2 filhos maravilhosos. O resgate pelo Evangelho. O resgate pelo Evangelho. Irmãos, mas é as raízes. Imaginou que raiz podre do Alex? Nunca ninguém tinha dado um abraço. Já deu um abraço ao seu filho hoje? Eu morro de vergonha do meu Tiago, porque aquele baitomão, quem conhece ele baitomão na rua, onde ele me vê, né, João? Né? O João presencia isso quase todos os dias, sempre pode. Oi, pai, fiquei beijão, aí eu estou na rua, ele me abraça. Tiago, essa região aqui também é perigosa, 2 homens desse jeito. E aquele baitomão me abraçando assim no meio da rua e tal. Gente, que lindo ter isso. Jesus veio para restaurar isso. João reclinava-se no peito. Não é porque o mundo aí fora está dando um modelo completamente errado que nós não vamos conservar esse modelo de afetividade. Para mim isso é hombridade, dizer que ama. Deus quer curar nossas raízes, gente. Uma árvore tem que ter raízes. Talvez você não trata a sua esposa da maneira como você gostaria de tratar, talvez por raízes. Mas converse com ela. Estude qual é a sua linguagem de amor. Eu, por exemplo, não sou um cara poético. Mas, por favor, o telefone da minha casa é 2892-1547. Pode ligar a hora que você quiser. Já faz mais de 20 e poucos anos, não sei o tempo certo.
Toda segunda-feira eu trago um chocolatezinho para ela, ou eu trago uma flor, eu trago uma coisa, porque a minha linguagem de amor é presentear, nem se for com um cartãozinho simples. É lógico que eu abraço, que eu beijo, mas descubra a sua linguagem de amor, porque às vezes nossas raízes bloqueiam isso, gente, bloqueiam isso. Uma árvore tem que ter raízes sadias para dar frutos maravilhosos. Consegue ser curado nas suas raízes? Levanta o seu nome. Não é vergonha pedir ajuda em nome de Jesus. Uma árvore tem tronco. Tronco fala da fé do homem, a fé que vem de Deus, que não se abate, uma fé vitoriosa. Tronco fala da sustentabilidade. Feliz o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Temos que ter tronco, gente. Temos que ter raiz, mas tronco, ser fortes. Deus disse ser forte e corajoso. O homem tem que ter tronco. Aguenta, mesmo chorando, mas aguenta o rojão. Eu acho lindo quando Davi está morrendo, a última palavra do seu filho Salomão é assim, ó: seu homem, filho, e morre. Olha o que, a última palavra de Davi para Salomão, gente. Cara, seu homem, e Davi morre. Que coisa, hein, gente? A última palavra de um pai como Davi foi: seu homem, e Davi morre. O homem tem que ter tronco, gente. E Deus está nos dando um tronco, que é a fé vitoriosa, que é... Quantos podem crer nesse nome de Jesus? Amém. Tronco. O homem tem que ter galhos. Uma árvore tem tronco, tem raiz, tem galhos. O que é galho, gente? Um homem sem relacionamentos saudáveis não é um homem feliz. Você e eu somos frutos de relacionamento. Marcos, somos frutos. Você só está naquela empresa, você só é o que você é, só tem a esposa que tem, você só é o que é por uma palavra: relacionamento. Relacionamento com Deus, com seus irmãos em Cristo, na sua empresa, com seu colega. Nós somos o que somos pelos galhos. Galhos de relacionamento. Gente, a igreja é uma família, diga amém comigo. Né? A igreja não é uma instituição, é um corpo vivo. Um corpo tem que ter relacionamento. Pede a Deus relacionamentos. Aprenda a crescer os relacionamentos. Isso é a chave do seu sucesso. Aliás, só fazer uma pequena propaganda aqui, né? Olha, eu estou vendendo esses livros aqui. Eu fui na livraria esses dias, estava R$13. 13. Acesse o site da WA, qualquer, ou mesmo da própria editora Abapress, que é aqui de Campinas, é R$13. R$10. Eu trouxe isso só para vocês terem algumas coisinhas em mãos, relacionamentos pessoais. Pequeno manual de instruções de homens, de Deus para os homens, princípios de sucesso e inteligência emocional. Tudo resume-se em relacionamento. O homem é como árvore. Galhos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos separados, direcionados por Deus. Por fim, gente, depois dos galhos tem o que? Frutos. Deus nos chamou para ser pessoas frutíferas, pessoas de resultado. Deus nos chamou para dar frutos internos, que você sabe que é os frutos do Espírito Santo: amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, domínio próprio, humildade, frutos internos. Mas Deus nos chamou para dar frutos externos, frutos de uma vida bem-sucedida, frutos ministeriais, frutos de uma igreja crescente, frutos de um casamento maduro, frutos, não sei quais são os frutos, mas você, diante de Deus, é uma árvore cheia de frutos no nome de Jesus. Quem pode se ver assim em nome do Senhor, gente? Uma árvore cheia de frutos. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Porque ele é como árvore plantado junto à corrente das águas. Em nome de Jesus. Quando fala plantado junto à corrente das águas, ele está falando literalmente, é isso: uma árvore que não receia, que não se abala, independente da estação. Uma árvore plantada junto à corrente das águas
ela dá, diz a Bíblia, o seu fruto. Ele é como a árvore plantada junto ao corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que interessante, olha a figura, uma árvore plantada junto às águas. O ano inteiro ele está verde. No devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso, a folhagem não murcha? Cuide, em nome de Jesus, da maneira como você se comporta. Cuide da sua aparência. Cuide da sua vida. Porque às vezes vai correndo o tempo, nós vamos relaxando. Folhagem fala da aparência. Não é para outras mulheres, não são para as pessoas, é para você mesmo. Que bom quando o homem olha no espelho e fala: Deus, obrigado. Eu encontrei alguns amigos semana passada em Ribeirão Preto. Fazia 20 anos que eu não via eles. Disseram assim: pelo amor de Deus, o que você fez, cara? Você entrou no formal? Porque você é a mesma pessoa de 20 anos atrás, você não mudou de jeito nenhum. Quem quer que a sua folhagem não murche? Levanta a sua mão. Irmão, cuide da sua aparência. Peça para Deus curar as suas raízes. Busque os seus galhos que Deus tem para você, os relacionamentos. Você vai ser bem sucedido onde quer que você esteja. Não, Senhor. Feche teus olhos comigo. Se em algum lugar dessa pequena ministração, dessa simples ministração, Deus falou no seu coração, e você quer oração por algum motivo, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar juntos em nome do Senhor.